É, boa noite, pessoal. Estamos hoje aqui no 14º episódio do Empreendedor do Interior. A gente está numa nova configuração, a gente está avaliando ainda algumas outras formas. Tem gente que está acompanhando pelo Instagram, tem gente que está acompanhando pelo Facebook. E vamos dar um retorno aí para a gente, se está funcionando, se está tudo certinho, se vocês estão ouvindo legal, tá bom? Qualquer coisa, manda mensagem que eu consigo ver os comentários, tá? Hoje eu estou aqui com a Fernanda Bueno. Fernanda Bueno, que é mãe, empreendedora, palestrante, mentora, né? E tem uma carreira longa aqui que a gente vai acabar detalhando um pouco mais aqui. Boa noite, Fernanda. Boa noite. Agradeço muito a oportunidade, o convite para estar aqui hoje. Eu que fico feliz de você conseguir um tempinho para falar com a gente nessa agenda apertadíssima, né? Imagina. Então, eu vou começar aqui. Peraí, deixa eu arrumar aqui. Vou dar alguns recados, tá, pessoal? Primeiro deles é em relação à Filtratemp. A Filtratemp é especialista em assistência técnica para piscina. Então, se você tem uma piscina e quer mantê-la sempre em perfeito estado, principalmente agora para os eventos de fim de ano, a Filtratemp é a solução ideal, cuidando de cada detalhe com excelência e profissionalismo. E com muitas soluções para aquecimento de água para banho e para piscina. Tá? E a outra é da Ercom Marcas. Então, reforçando a importância de proteger o que é seu. Então, se você é empreendedor e ainda não registrou sua marca, a Ercom Marcas está aqui para garantir que a sua identidade seja segura no mercado. Lembre-se, só é dono quem registra. Então, chama no WhatsApp, a gente faz uma pesquisa para avaliar se é possível registrar sua marca e temos condições especiais para quem é MEI ou pessoa física. Tá? E esses dois patrocinadores são os que vão promover o kit que a gente entrega para o nosso convidado aqui, que é a Fernanda. Esse kitzinho da Filtratemp e a caneca do Empreendedor do Interior. Obrigada, né? muito obrigada. E também a gente vai pegar aqui um kitzinho desse e a gente vai sortear para quem está acompanhando, tá? Para quem fizer comentários, para quem respondeu o que a gente perguntar aqui, pode... Só você comentar, você já está participando do sorteio, tá bom? Então, tem um caderninho da Filtratemp e tem uma caneca igual essa aqui do Empreendedor do Interior. Inclusive, a caneca está num novo formato aqui já atualizado. Inclusive, quem estiver assistindo já consegue ganhar a caneca nova. A Fernanda foi a primeira a ter do portal Conecta Nazaré, que vai estrear em janeiro, né? Com as notícias. Vai ser o maior portal de conteúdo sobre Nazaré Paulista. Tá? Então é isso, pessoal. Sem mais delongas, né? Tudo certo aí, Diego? Tudo. Pessoal que está acompanhando, se tiver alguma questão de travamento, alguma coisa, pode avisar aqui que eu estou acompanhando e a gente vai ver se corrige, tá bom? Se não, pode mandar mensagem, pode comentar que a gente vai conseguir ir conversando. Então vamos lá, sem mais delongas. Fernanda, primeira pergunta, quem é Fernanda Bueno? E essa não estava no roteiro. Fernanda Bueno é uma jovem senhora com muitos sonhos, muitos projetos. Eu amo muito aprender, ensinar, que é como eu sempre me apresento. Sim. A minha vida começou muito cedo com uma companheira, que é minha filha, que eu fui mãe muito jovem. Minha filha tem 25 anos, é uma mulher já, Sim. né? Então, eu sou uma pessoa que passou por algumas dificuldades e fez com que essas dificuldades pudessem superar cada uma não das... fecha a conta aqui, dá a impressão de que você teve a sua filha com 5 anos. Fui com 6, na verdade. Então, as dificuldades fazem a gente, né, avançar, evoluir, acho que é sempre super importante em nossa vida. Não tem como, né, a vida ficar naquela linha reta, então é sempre muito dinâmico e a minha primeira grande dificuldade foi essa. Então fez eu querer estudar mais, trabalhar mais e me desenvolver mais para conseguir dar um futuro, Sim. um bom futuro para ela, que ela se orgulhasse de mim. E Sim. Esse era o início aí da vida da Fernanda, né? E hoje eu sou, então você me apresentou um pouco, né? Eu sou empresária.
Eu estudo muito, então eu sou apaixonada por estudar. Realmente, assim, eu acho que a gente tem que estar aberto para isso. Qualquer oportunidade de aprender, estar no ponto de ônibus, pode Sim. pegar alguma dica com alguém, aplicar na vida, né? Então, eu sou uma Sim. pessoa aberta para ouvir, sou uma boa ouvinte. E quando a pessoa quiser ouvir, eu estou aberta para falar também, compartilhar. Muito bem. Voltando um pouquinho da Fernanda mais jovem, né? Um pouco mais, né? Só um pouco mais. Você tinha um ideal do que você queria ser? Porque a gente fala, eu quero ser médico, quero ser bombeiro, quero... Você tinha uma ideia do que você queria trabalhar? Ou então uma ideia do que você não queria? Falar, isso eu não faço de jeito nenhum, eu não vou trabalhar com o público. Sim, na escola a gente começa com as matérias, né? Eu sempre amei biologia. Sim. E eu falava, eu quero fazer faculdade na Unicamp e eu amo o mar, quero trabalhar com biologia marinha. E a minha mãe falava, como que você se imagina trabalhando? Né? Pensa na sua roupa. Eu falava, eu imagino de salto, porque eu sempre adorei andar de salto, né? Até a pandemia, que depois Bióloga eu conto marinha isso. de salto. Aí ela, mas parece que não combina. Eu falava, nossa, verdade, né? Acho que eu gosto como hobby, não necessariamente como profissão. O meu sonho era ser ocupada. Eu me imaginava assim, muito ocupada, Chique, trabalhando né? bastante. Achava chique. Hoje eu não acho, gente. Precisa de planejamento para não estar ali ocupada. Mas eu gostava de pessoas, gostava de. O meu sonho era, assim, o meu maior sonho era fazer faculdade. Certo. Então, eu gostava de eventos. Eu trabalhei com um pouco de tudo, assim, que eu acreditava ser. Eu fiz um teste vocacional em 2003 e deu comunicação social com habilitação em relações públicas. Cara. E não tinha na região relações públicas. Eu fui para Campo Limpo, prestei o vestibular em 2004. Sim. E eu passei no vestibular e não abriu turma, porque não é um curso muito conhecido. Depois abriu em Atibaia, em 2004, no meio do ano, jornalismo, publicidade e propaganda e relações públicas. Prestei vestibular de novo, em meio do ano de 2004. Não abriu turma para relações públicas, só para jornalismo e publicidade. Caramba, então aí, não formou a turma? Não formou, porque não tinha número de alunos interessados. Sim. E em janeiro, eu prestei vestibular pela terceira vez e abriu turma e eu comecei. Então, foi a primeira turma de comunicação social com habilitação em relações públicas que eu fiz. Caramba, que legal, né? E é um curso difícil. Eu estou fazendo agora gestão e empreendedorismo, tem muito foco na parte educacional, na parte de comunicação, mas as pessoas parece fácil, né? Igual o podcast aqui, né? Você viu e quando você lida com a comunicação, o que você vê chega bem mastigado para as pessoas, Sim. né? Mas é bem complexo por fora, porque tem muita gente que pensa, porque não tem conta é mais fácil, né? Porque não tem cálculo, por exemplo, né? Sim. Mas é um curso muito difícil, né? Lá eu tenho vários amigos consultores, né? E eu não sei se é o seu caso também, quem é da área de marketing normalmente não gosta muito de números, né? Não e gosto. tudo mais. Eu não gosto. E eu falava para ele, nossa, eu acho tão difícil finanças. E ele falava, por que 1 mais 1 é 2? No marketing depende, né? Pode ser 3, pode ser menos 5. Você faz uma campanha e pega, né, um apelo que não funcionou. Então tem muitas particularidades aí da comunicação e do marketing, com certeza. Nossa, é uma coisa difícil, né? Bem difícil. E então você teve uma identificação logo de cara com esse curso, porque esse teste vocacional bateu. Foi certeiro. Eu estudei, né? Naturalmente pesquisei para ver o que era. E eu lembro que eu conversei com a psicóloga, que eu paguei, né, por esse teste, foi uma consulta pontual. Eu falei para ela que eu queria fazer palestra. E ela falou, olha, eu acho que essa área combina porque eu quero fazer palestra. E ela falou, mas você não vai conseguir, é muito difícil. Você acredita nisso? A psicóloga. Logo de cara. De cara. E depois de muito tempo, quando eu comecei a palestrar, eu lembrei, eu tinha esquecido, não era um sonho que estava lá no meu mural dos sonhos, né? E eu falei, olha, como o universo encarrega, né, de organizar a nossa vida. Você vê, né? Eu fui jovem aprendiz, né? Trabalhei na associação comercial. E lá, principalmente na época, lá o programa de jovem aprendiz chamava Movimento Degrau, né? E acho que tinha uns 50, que a gente chamava dos degraus, né? Chamava degraus. E aí a gente foi ter uma espécie de
me falta a palavra agora, uma espécie de entrega, né? Mostrando qual é o resultado daquele programa ao longo de, acho que 2 anos, mais ou menos, né? Eu não estava na primeira turma, e nesses 2 anos eu estava nessa turma. E me chamaram para ser orador, né? Nesse orador, meu Deus do céu, Fernanda, foi tipo, tinha umas 300 pessoas na plenária da Associação Comercial de São Paulo. Aí tinha senador, tinha o Guilherme Afif Domingos, que era presidente da associação na época, me chamaram para ser orador. Eu tinha um texto decorado, que eu decorei muito bem. Nossa, aquilo me deu um frio na barriga, que eu até fiquei surpreso de como consegui fazer aquilo. Inclusive teve jornal, saí no jornal, essas coisas, né? E me identifiquei muito com aquilo, né? Eu falei assim, é isso que eu quero fazer. Eu Que quero legal. subir num local e falar para as pessoas, e elas estão me ouvindo e ensinar alguma coisa. Mas acabou passando, né? A vida passa mais rápido do que a gente imagina, né? E quando a gente fez um curso junto, né? Que inclusive lá que eu descobri que eu já te conhecia, né? E aí eu me identifiquei também com os nossos instrutores, né? Os nossos instrutores, só que eles estão no nível que, inclusive, a gente vai conversar aqui um pouco, né? Você saber fazer uma coisa, você ensinar as pessoas a fazerem é outra, né? E eles estavam justamente nesse ponto, né? E ter esse filtro, né? Saber separar bastante as pessoas, saber brecar bastante as pessoas, né? Empreendedor, eu acho que é um dos piores alunos que tem, porque tem muita informação, muito ego, muita coisa. E me identifiquei bastante. Aí pensei ainda, caramba, né? Eu já tenho 35 anos, vou fazer uma graduação agora, né? Ainda com licenciatura, 4 anos. Mas com 40 anos, o tempo vai chegar de qualquer jeito. Então eu posso escolher estar com 40 anos com essa graduação ou 40 anos sem essa graduação, né? Então eu falei, não, vou fazer sim e vou ir atrás disso ainda que dá tempo, né? Então, me inspirando aí no que você falou, de que as pessoas têm às vezes inconscientemente, né? Isso. Principalmente um parente, alguma coisa assim, de jogar esse balde de água fria. E eu falei, não, eu vou, né? E minha esposa, na verdade, ela serve para me brecar para eu estar voando demais. Quando você amarra um monte de balãozinho, já tá voando, não, volta um pouquinho, coloca o pé no chão. E isso, no caso, é bom, porque a ideia dela é sempre proteger, né? A gente tem essa parceria e não jogar a pessoa para baixo, Sim, né? sem Então, dúvida. depois dessa longo monólogo aqui, vamos voltar ao que interessa, que é a nossa convidada. Então, essa formação foi que você objetivou, né? Que você começou, que você concluiu. Mas antes disso, você passou por outras atividades, né? E como que era o começo da sua vida profissional? Eu trabalhava numa loja de artesanato quando eu engravidei. Sim. E eu ganhava, na época, o salário mínimo, que acho que era R$ 120. E aí, quando minha filha nasceu, eu fiquei 4 meses com ela, a Isabela. E chegou a hora de eu voltar. O pai dela foi na escola para matricular e eu falei, não, ela é muito pequenininha. E eu ganhava tão mal, né? Eu falei, acho que eu consigo esse dinheiro de outras formas. Sim. Eu comecei a empreender nesse momento, então. A gente fala que existe empreendedor por oportunidade. Sim. Então, você trabalha numa empresa que instala ar-condicionado, você aprende tudo aquilo e você começa a fazer sozinho, se desenvolver. Você abre a sua empresa, né? E por necessidade, que é quando você não tem outra opção. Foi no meu caso por necessidade. E, no geral, é a chance de dar mais errado, porque a pessoa não tem tanto conhecimento. Sim. Mas eu meio fui impulsionado pela necessidade, né? Você precisa sobreviver, né? Mas tem toda a garra por trás. Então, o meu foco era pensar em alguma coisa com baixo custo de investimento. Eu vendi produtos de catálogo, que era R$ 1 catálogo, né? Fácil de adquirir um catálogo, distribuía. Sim. Vendia lingerie em consignação, bijuteria em consignação. As pessoas deixavam, passavam o carro e procuravam. E eu morava numa rua, era uma casa bem pequenininha quando eu me casei, né, com a minha filha, mas era uma rua bem movimentada. Eu coloquei uma plaquinha no portão: procura-se revendedores, vende-se produto XY e procura-se revendedoras. Sim. Porque eu ganhava brindes quando eu indicava as pessoas para vender o catálogo. Eu montei minha casa, ganhei edredom, taças de sobremesa, prato, garfo, ganhava tudo. A gente ganhava bastante brinde. Parece que agora mudou, tá um pouco mais difícil. A pessoa começava a vender e você já recebia. Caramba. Era o estilo desses
multiníveis que nem, por exemplo, Natura, Mary Kay, que tem premiações por indicação, Era por Avon desempenho. que eu vendia. Que legal. Que era, acho que estava mais próximo. A Mary Kay era um produto mais caro, precisava ter uma rede de contatos diferente, que eu não tinha para vender, né? Sim. E a Natura, você precisava de um valor inicial para comprar o kit, que eu nunca consegui juntar esse dinheiro. A Natura não precisava de nada, era só começar a vender mesmo, então era o que deu. Que legal. Mas eu consegui, então, nesse momento, ter essa própria renda. E quando ela cresceu, eu coloquei ela numa escolinha e fui trabalhar. Trabalhei de garçonete, trabalhei de atendente, vendedora, trabalhava no que aparecia. E foi quando eu decidi fazer faculdade, né? Eu estava trabalhando numa farmácia de manipulação, já tinha crescido ali. Eu sempre fui muito dedicada, assim, sempre fui muito determinada e muito... Eu não gosto de esforçar da palavra, sabe? Parece que é aquele ruim que está tentando, né? Então, por isso que eu não falei. Então, mesmo uma pessoa bastante dedicada em tudo que eu fazia, cresci bastante nessa farmácia de manipulação. E nesse momento, então, eu comecei a fazer a faculdade, abri uma bolsa, eu ganhava bem, já estava estabilizada, estruturada, eu ganhei uma bolsa. Aliás, abri um processo seletivo, eu me inscrevi na faculdade nesse processo seletivo para ser bolsista somente, não tinha salário nenhum, era só a minha faculdade. E eu achei que valeria a pena porque eu queria trabalhar na minha área, e era para trabalhar na área de comunicação, na farmácia, eu era vendedora, estava estabilizada, mas eu falei, acho que é o momento agora de arriscar. Então foi o que eu fiz. Dá um salto na fé ali. Isso. Mesmo sem ter... Já tinha minha filha, precisava de dinheiro, né? Sempre criei ela ali praticamente sozinha com a ajuda dos meus pais, né? Nesse momento. E então tem uma história um pouquinho antes. Quando eu decidi fazer a faculdade, eu guardei dinheiro por 1 ano, porque eu não tinha do meu salário para pagar a faculdade. Então, por 1 ano, eu guardei metade do meu salário e aprendi a viver com a metade do meu salário. No ano seguinte, que deu certo, nessa de vestibular, eu falei, enquanto eu estou me preparando para chegar o momento de estudar, vou guardando dinheiro. No ano seguinte, então, eu pegava metade do meu salário e a metade do que estava guardado. E ia pagando, então, o meu curso. E foi no dia do meu aniversário, 21 de novembro, que abriu o processo seletivo no começo de novembro, dia 21, falaram, Fernanda, você passou. E eu decidi, então, sair da empresa, porque o dinheiro acabou no final do ano, né? Eu tinha guardado para 1 ano só. Então, nesse momento, eu fui trabalhar como bolsista e voltei a minha segunda... Eu sempre tive 2 empregos desde então, né? Voltei à minha segunda renda para conseguir estudar. E eu lembro que uma coisa que me chamava a atenção era a conversa do corredor, assim. Eu achava que era inteligente a conversa. Eu gostava de ouvir dentro da faculdade. Eu ia na sala dos professores, às vezes eu trabalhava com eventos, comunicação e eventos. E eu fui mestre de cerimônias, você estava falando, mas eu nunca gostei. Nunca gostou? Gente, eu ficava muito nervosa. Eu fico nervosa até hoje, né, de falar em público. Você falou que foi mestre de cerimônias. Então, nesse momento, eu comecei a trabalhar na faculdade. Me convidaram para fazer um trabalho voluntário, gratuito, na Câmara Municipal de Atibaia. E eu fui na área de comunicação, porque eu falei, eu preciso trabalhar em tudo para ver o que eu gosto. Achei que dentro da faculdade eu deveria experimentar bastante para quando eu saísse eu ter experiência para contar. E você também vai ganhando experiência, credibilidade. Exatamente. Né? Então, lá na Câmara Municipal, eu trabalhei alguns meses de graça. Eles criaram uma lei do estagiário e eu fui a primeira estagiária da Câmara Municipal, da história da Câmara Municipal. Fui a primeira estagiária. Então, eu trabalhava na faculdade, 6 horas, trabalhava na Câmara Municipal, 6 horas e estudava. Foi bem puxado. Caramba, hein? Eu vou ler os comentários das pessoas que estão aqui. Pessoal, de onde vocês estão assistindo, né? Pode comentar aí que eu vou conseguir ler. E a ideia é ser um programa colaborativo, tá? Façam perguntas para a Fernanda, façam observações que a gente vai ler aqui e vai fazer parte do episódio, tá bom? Então vamos começar aqui. Bom, o Danilo está desejando boa noite, é um companheiro assíduo. Eu acho muito legal que minha família, o pessoal fala que eu dou muita caneca para a família, mas, gente, é porque eles assistem e porque eles participam do sorteio, então, nada mais justo, né? Entrego com gosto. Mas quem me pedir, eu não entrego, viu? O Diego mesmo ganhou aqui, ó. O Diego ganhou pelo sorteio. Olha ganhou só. Na raça, né, Diego? Não era marmelada. Não era marmelada, foi na raça. Né, Diego? Então, Amanda, minha esposa, minha mãe que está sempre acompanhando, a Jennifer,
A Gisele Matos, né? Ela falou assim, ela tá falando para você, né? Ela falou um grande abraço, sua linda. A Outro. Kessia. O Almir, que ele falou que eu sou muito talentoso, comunica muito bem. Parabéns pelo trabalho. Gente, em comunicação não existe gente melhor em Nazaré Paulista do que o Almir. O Almir da agência Wave Viagens, é esposo da Darlene, que a gente conheceu, né? Ele tem uma comunicação absurda. Inclusive, ele era para ser mestre de cerimônias do nosso Natal Iluminado, Ai, que outros eventos. bacana. Se comunica muito bem. E logo eu quero ele aqui, ó, fazendo um programa aqui, né, Diego, com a gente, né? Não sendo convidado, o próprio programa, hein? Ó, tô de olho em você, viu, Amir? Você e Nalene. É... Ah, e tem a família limpeza aqui, ó. O tio Dejair está aqui também. O Danilo tá de Suzano, meu Deus, dá até, ó, esconde o relógio. Diego, esconde o relógio aí. O Danilo tá falando de Suzano aqui, ó. Então, ela tá falando, ele tá falando aqui de uma coisa que aconteceu muito na nossa geração, né? Que ele tá falando assim que você dava conta de trabalhar em 2 lugares e ainda estudava, né? E ele falou que mal consegue dar conta do trabalho, né? E acho que, não que isso seja bom, né? Teve consequências para nossa Sim. geração, mas eu acho que a nossa geração foi uma das primeiras, assim, que conseguiu ir para a universidade, porque meus pais tiveram uma condição melhor do que meus avós, saíram da área Exatamente. rural, Uhum. mas pegaram a área industrial, né? E não conseguiram fazer o curso. E só que a gente se atropelou bastante, né? A gente teve bastante dificuldade. Eu acho que vale a pena você contar um pouco como era ser mãe e ter esses 2 empregos nesse tempo, né? Foi realmente bastante difícil. Eu sempre fui uma mãe muito presente. Eu tinha uma coisa assim, que era. Acho que eu nunca contei isso para ninguém. Primeira mão, hein? Exclusivo. Como eu fui mãe muito jovem, parecia que as pessoas estavam esperando dar errado em algum momento, sabe? Sim, Porque sim, nós, por exemplo, se acontecesse alguma coisa com ela, lógico, né? Eu fui mãe com 16 anos. Fui sim. mãe com 16 anos. Lógico que isso ia acontecer. Então ela nunca comeu uma papinha industrializada, sabe? Eu cozinhava para ela. É, eu sempre tentei, assim, eu fui pai e mãe dela, então eu sempre tentei fazer tudo muito certo. Eu nunca fiz nada de errado, eu nunca tomei um porre, assim, porque eu falava, nossa, não posso beber, tem uma filha em Sim, casa me esperando, né? sim, Então, eu era muito rigorosa, assim, comigo mesma. Eu ainda sim. sou bastante crítica, assim, comigo. O outro pode fazer alguma coisa, eu falo, tá tudo bem comigo, eu não, sabe, assim, eu tenho Sim. tentado, é uma coisa que eu venho trabalhando para melhorar, mas por isso, porque eu falava agora, e você até comentou, né, será que tá tarde de fazer faculdade com 35 anos? Uma coisa que eu aprendi é que nunca tá tarde, porque senão a gente fica refém disso, você olha a grama do outro muito mais bonita, né, muito mais É. verde, e eu achava sei lá, com 30 anos, que eu estava atrasada, e eu fiz algumas pós, eu fiz No alguns bebê você estava cursos. adiantada. No bebê ganhei alguma coisa. Fui bem adiantada. Sim, Mas se não fica. A gente busca um teto que a gente chega lá, mas a gente vai querer mais. Então, eu passei a curtir tudo. Né? sim. Eu sempre, nesse momento, eu precisei aprender planejamento, administração do tempo, organizar a roupa da semana, Sim. organizar marmitinhas, né? Porque não Então tinha era dinheiro, crucial né? ali naquele período, Sim, né? fazia toda a diferença. Eu precisava administrar dessa forma. E comecei a trabalhar de forma mais produtiva. Então, na faculdade, eu não precisava necessariamente trabalhar 6 horas. Então, eu tinha que fazer o meu trabalho, ser muito produtivo e rápido, para conseguir estudar também. Sim. Quando ela nasceu, eu estava no segundo médio, né? No terceiro, eu lembro que o professor passava a lição de casa, eu fazia no intervalo, porque eu chegava em casa e não ia dar tempo. Eu não Sim. posso, ainda sou um pouco assim, eu não posso perder tempo, realmente, porque é que eu quero produzir, eu quero compartilhar. Entendi. Então, Mas isso não te jogou numa carga muito grande, Fernando? sim. Porque você ainda veio, como eu disse, dessa geração que acabou segurando muito esse tranco. Mas isso teve consequências, né? Sim. De a gente ficar muito bitolado com Uhum. isso, né? E ainda mais com algumas coisas que são tão caras para você, como, por exemplo, o cuidado com a sua filha, né? Uhum. Então, você não se cobrou muito nesse período? Me cobrei muito e eu sou, assim, a favor absolutamente da terapia, porque eu sempre fiz terapia e é o que me salvou realmente para conseguir me perdoar. Não, se não deu tempo de fazer isso, está tudo bem, faz da Não outra é o fim do forma. mundo. Então,
Tem coisas que eu brinco hoje, eu explico isso, é que eu escolho as brigas que eu quero entrar, sabe? Eu escolho as lutas que eu quero. Tem coisas que eu falo, tudo bem, isso tá tudo bem, eu não vou fazer isso, não dá tempo, mas isso é fundamental para mim. Então, mas ser mais seletiva. Exatamente. Então, dois pontos que você citou aí que eu acho muito interessante. O Danilo que está acompanhando a gente aqui, uma vez a gente conversando, e ele falou sobre isso, né? Ele tinha acho que uns 24 anos na época, ele falou, o pior erro que a gente faz é começar a se comparar com os outros, porque eu tenho 24 anos, tem cara que estudou comigo que está entregando no iFood de bicicleta, não que seja um demérito, mas é um trabalho muito pesado, né? Tem outro que com 24 anos está andando de carro zero e está viajando para fora do país. Se você fica se comparando, isso é muito ruim. Inclusive, escrevi um artigo que eu coloquei no LinkedIn sobre isso, né? Sobre esse tempo, né? Então, cada um tem o seu tempo e quando a gente começa a levantar esse tipo de coisa, a gente vê bastante, né? Então, aquele senhor do KFC já fez muito mais velho. Silvio Santos abriu o SBT, se não me engano, ele tinha 47 anos, né? Então, ou seja, e é por isso que a gente conhece ele, não conhece ele por outras iniciativas, né? Então, isso que você falou é muito, ainda mais na questão de ser mãe, né? Então, cada um vai ter seu momento, cada um vai ter ficar se comparando, eu imagino que seja algo muito ruim, né? Bom, eu queria desejar boa noite para o Maico, que está acompanhando a gente aqui, a Karine também está acompanhando a gente aqui, né? E vamos chegar aqui nessa outra parte, né? Você, nesse período, agora chegamos aqui pela linha do tempo, eu queria que você chegasse num período que você foi para Guarulhos, né? No período que você esteve no Sebrae, né? Que faz uma parte tão importante da sua trajetória, né? Eu queria que você me falasse como que você chegou no Sebrae. Ótimo. Então, eu era estagiária da FAT e da Câmara Municipal. Assim que eu me formei, eu montei uma agência e a FAT se tornou meu cliente. Na parte de eventos, eu organizava eventos. Tive grandes contas, a Centauro de Extrema, a primeira loja fora de shopping, grandes empresas. Então, comecei a fazer consultoria. Fiz uma especialização na USP, que eu queria dar uma elevada no meu currículo. Fui para a área do marketing, que é uma área que eu amo muito. Gestão de comunicação e marketing, eu fiz na USP. E comecei a dar aula na faculdade. Que legal. Dei aula no curso de Relações Públicas. E deve ser simbólico, né? Porque você estudou, bolsista, foi estagiário, bolsista e dá aula, né? Virei prestadora de serviço e depois professora. Passei por todos os ciclos, eu acho possível lá dentro, né? Então, eu estava na minha empresa, eu tinha uma agência, fazia 4 anos, grandes contas, e eu sou muito religiosa, digamos assim, né? Então, tudo que eu faço eu baseio em oração, né? Assim, eu acho que é importante. E nas minhas palestras eu falo para a gente padronizar a força do universo, né? Então, cada um escolhe o nome que vai chamar, mas a pessoa buscar... eu sou budista, mas a pessoa buscar ali o seu direcionamento, enfim. E eu comecei a ter alguns problemas na empresa. Eu tinha uma agência, estava super bem, e eu amava muito, nunca imaginei me desfazer da agência. Comecei a ter alguns problemas, comecei a orar mais e comecei a ter mais problemas. E aí eu pensei que talvez eu deveria olhar para o lado. Isso foi bem curioso. Eu falei, talvez não é isso. Eu quero isso a qualquer custo, mas talvez o universo está falando, Fernanda, não é isso. Então eu fui procurar ajuda do Sebrae. Falaram, vai ter uma palestra. Eu falei, me inscreve então. Aí falaram, a palestra foi cancelada porque o consultor saiu. Eu falei, quando que vai entrar outro? Vão abrir um processo, ainda vai demorar. Eu falei, tudo bem. De repente eu falei, mas como será que é para ser consultor do Sebrae? Aí quando chegou o edital, eu fui ler. Precisava ter experiência como consultora. Era um edital de consultor de marketing. Então... experiência como consultora, precisava ser professora universitária, já ter dado aula, tinha vários quesitos, pós-graduação em marketing, vários quesitos, e eu me encaixava em todos eles. E então, nesse momento, eu participei do edital, entrei no edital e falei, bom, seja o que for melhor para acontecer, rezei bastante. Ele tem um processo burocrático, né, por ser uma empresa... Foram 5 meses de processo seletivo, foi um processo bem extenso. Análise de documento, prova
depois dinâmica em grupo, entrevista individual, foram 5 etapas. Foi um processo bem extenso, tinham mais de 100 participantes e eu fui escolhida. Então, em maio de 2013, eu entrei no Sebrae, comecei a trabalhar e vendi a minha agência porque dava conflito de interesse, eu não podia continuar com a minha empresa. Consegui vender ela com os clientes, toda a carteira. E a partir dali, então, em dezembro, eu decidi mudar para Guarulhos. Porque eu falei, acho que eu não vou aguentar ir e voltar todos os dias, muito cansativo. Sim. Morei em Guarulhos por 1 ano e pouco e voltei para Atibaia. Eu falei, eu consigo sim voltar todo dia. Consigo, é melhor do que... Eu achei melhor. Não, e uma coisa que, só voltando um pouco na questão da agência, ali a agência também é um segundo filho, né? A empresa que você criou é um segundo filho. Como foi se desfazer dela? Foi assim? muito difícil. Por isso que eu... Porque todo mundo faz o inverso, né? Sai de CLT e vai empreender. Exatamente. Eu achei que... Sabe que uma coisa assim que sempre foi muito forte em mim também, que algo que eu também trabalhei bastante na terapia, é a síndrome da impostora. Tem até um livro sobre isso, a Rafa Brits fala bastante sobre isso, tem um vídeo no YouTube que eu gosto bastante, bem curtinho, um TEDx que ela fez, de você achar que você não vai conseguir, que você não é boa o suficiente. Com os homens, naturalmente, ela fala nessa linha da mulher, a síndrome da impostora. Sim. Então eu falava, acho que eu não vou conseguir participar desse processo seletivo, não vou conseguir passar. Quando eu passei, eu ainda pensei, será que eu vou? Olha só, né? Eu passei, tinham mais de 100 pessoas participando. Então, eles acharam que eu era a pessoa mais indicada. E o que eu queria? Eu queria contribuir em larga escala, porque meu sonho era ter uma ONG. Sim. Eu falava, eu cobro porque eu preciso sobreviver, né? Mas eu queria poder orientar os empresários sem precisar cobrar. Então, eu achei que indo para o Sebrae, eu ganharia muito mais experiência, poderia fazer o que eu queria sem precisar cobrar a pessoa, Sim. porque... recebe verba pública, né, para fazer esse tipo de atendimento. Então, eu achei que faria sentido por isso, mas foi difícil me desfazer da minha empresa, mas como eu estava rezando bastante, falando, se for para eu vender a minha empresa, que eu passe, eu passei, eu vendi com tranquilidade nesse sentido. É uma coisa que você falou da síndrome da impostora, né? Eu queria que você explicasse um pouco o que é a síndrome da impostora, porque é um termo que a gente usa bastante, né? Na parte principalmente da criação de conteúdo, mas para quem não está familiarizado, que você explicasse um pouquinho. Ótimo. Então, tem todo um estudo, né, que baseia isso, acontece com os homens e acontece com as mulheres, e no livro da Rafa Brits, ela fala que isso é muito mais feminino, as mulheres têm muito mais essa síndrome do que os homens. Então, no geral, a mulher, ela se qualifica muito mais para criar coragem de pedir uma promoção numa empresa, por exemplo. Então, ela faz várias pós-graduações e ela fica, será que eu posso pedir um aumento? Será que eu participo desse processo seletivo? Porque ela acha que ela nunca é boa o suficiente. Então, ela mesma, isso vem dela, não dos outros descredibilizar. Não, é um pensamento dela, exatamente. Então, o homem, no geral, ele tem muito mais autoconfiança. Então, ele faz um cursinho... É estudo que eu estou dizendo, não é preconceito. Não, né? mas eu acho que minha esposa que fala isso, inclusive tinha um funcionário que falava que a vaidade do homem deveria ser vendida na farmácia, né? A gente compraria umas gotinhas para tomar, né? Então, muito assim, vaidoso. Os homens, por N motivos, né? Questão social e tudo mais, a mulher ela está ganhando espaço agora. Mulher, historicamente... Há pouco tempo atrás, se você pensar em 1950, a mulher não tinha poder sobre o próprio dinheiro, então isso é muito recente. Sim. Né? Se for pensar, é muito. A geração que viveu isso está viva ainda. Sim. Então, a gente está agora se empoderando muito mais. Por isso que eu sou muito a favor de movimentos que fazem a gente refletir. Não necessariamente ser extremo, mas a gente olhar com um olhar assim, de acolher. Por que essa briga? Por que esse grupo... a gente não fala mais minoria, mas porque não são minorias, são maiorias, né? Sim. Grupos minoritários estão lutando. Então, vamos tentar entender por que eles já passaram por isso, né? E, nesse caso, voltando à síndrome da impostora, as mulheres, tem todo um estudo que diz, né? O homem, ele pede um aumento, ele participa daquele processo seletivo, tendo metade do estudo.
tendo metade do conhecimento da mulher, metade do estudo, que ela acha que ela nunca é boa o suficiente, que ela não vai dar conta, que todo mundo vai descobrir que ela não é boa, que ela é uma farsa, que né, é inconsciente. Então o nosso cérebro ali fica brigando e falando, será que eu consigo? Acho que eu não vou. Então quando a mulher... Tem outra questão também do cérebro que a gente... Até estava conversando ontem, né, sobre isso na palestra, antes de ontem, na verdade. O nosso cérebro é feito para nos proteger. Então, por isso que ele fala, não, não vai. Mas será que eu não devo ir mesmo? Se for seguro, não, eu estou preparada, eu estudei, eu estou preparada para fazer essa oferta. Quando a gente vai vender o nosso serviço, vender o nosso produto para alguém, que dá aquele friozinho na barriga, é importante a gente enfrentar esse medo. Então, foi algo que muitas vezes é uma coisa nossa mesmo. Nosso, nem é tão... nosso, talvez o outro ele só está esperando você passar o preço e você não passou, não conseguiu, né? Então a mulher cobra muito menos pelo serviço dela. Isso a gente precisa. Primeiro, eu acho que o primeiro passo é reconhecer. E os estudos dizem também, se você acha que você pode ter a síndrome da impostora, é porque você tem com certeza. Porque quem é tão seguro sequer imagina isso, né? Fala, não, imagina, eu não tenho nada disso. A pessoa... A gente ter humildade para reconhecer nossas deficiências e conseguir, então... Se você tem esse medo, acha que você não tem condições, coloca no papel suas qualidades, talvez criar ferramentas para você conseguir ultrapassar essa barreira. A ferramenta que eu escolhi foi a terapia para me ajudar. É isso que eu ia falar, né? Tem outros caminhos para você conseguir esse apoio, né? Sim. Né? Muito bem. E uma coisa muito... Pessoal, pode mandar mensagens, tá? O Almir, ele está falando aqui sobre o planejamento, né? E a gente vai chegar nesse ponto, tá? Né? Ela vai dar mais dicas práticas para a gente, né? E aqui também o Tula Moraes, que acompanha sempre o nosso trabalho. Um abraço, Tula, obrigado por estar acompanhando a gente, tá? Claudinho passou aqui hoje, Tula já foi, viu? Vamos lá. Quando você tá lá no Sebrae, né? Você começou a ver várias pessoas que trilharam um caminho parecido com você, outros que estavam um pouco mais com outros tipos de problema. E qual que era o maior desafio que você via? Quando você falou, nossa, esse cara precisa de ajuda do Sebrae. E quando você começou a ter contato com os empreendedores, o que você percebia o principal erro deles, assim? Olha, eu percebo que os empresários de diversos portes têm dificuldades muito parecidas. Então, o brasileiro é muito executor, não é tanto do planejar, a gente já vai fazendo tudo. A pessoa ela quer abrir uma empresa, a primeira coisa que ela faz é alugar um ponto. De repente, não pensou tanto sobre o produto, quanta coisa eu preciso fazer, pensar sobre o público, o produto, se é o lugar correto. Então... falta de planejamento. A gente é muito enérgico, né? Já vai... a gente é dinâmico, né? Eu até estava vendo hoje uma entrevista do Ayrton Senna, e ele falando que ele chegou na Europa, ele falou, o europeu aqui, ele tem tudo tão fácil, e para a gente é tudo tão mais difícil. Então aqui é o centro do mundo, né? Nos Estados Unidos a mesma coisa. A gente sai daqui, vai aprender uma língua nova, e o motivo dele ter se destacado. Então, o brasileiro sofre muito. A gente tem muitas dificuldades, nossa carga tributária, a gente tem muitas dificuldades, mas nós somos bastante determinados. Eu via o brasileiro, assim, o empresário como um todo, muito se esforçando ali, se dedicando, trabalhando, mas patinando muito por falta de buscar algo novo. Chegava no Sebrae assim como se já estivesse na UTI. Eu sentia isso. Falava, se viesse um pouquinho antes. Tinha gente que chegava, às vezes não tinha realmente o que fazer, como resolver. Estava muito endividado, precisava... Já não tinha mais crédito. Tinha gente que precisava fechar a empresa, arrumar um emprego para pagar toda a dívida que ficou. Caramba, chegava nesse ponto. Muito. E sabe o que mais me incomoda dessa história, Fernanda? É que eu fiquei muito próximo do Sebrae, conheci o Sebrae há muito tempo, mas não era empresário, eu conhecia porque eu estava envolvido nos eventos que eu participava, né? Mas quanto você que foi consultora, os outros consultores que eu conheci se esforçam para poder ir atrás do empresário, é visto por ele com muita desconfiança e às vezes com certo desdém até. Eu participei agora do ônibus que saiu daqui e levaram para a Feira do Empreendedor. É um ônibus com 50 lugares
que a boa parte foi reservada, nos últimas pessoas não deu atenção, eu divulguei o máximo possível, a Sandra, que trabalha aqui em cima também, mas teve gente que foi de última hora, não conseguiu reservar, e quando a gente chegou no ônibus, devia ter umas 15 pessoas. Eu fico pensando, eu ia ser muito bravo se eu trabalhasse no Sebrae, porque você acaba tendo que aprender a lidar com isso, né? Então, cara, era a oportunidade que você precisava, era a mão amiga, né? Sem interesse, sem te cobrar nada, né? Para muitos dos programas do Sebrae é gratuito. Tem o trabalho pago também, mas você poderia aproveitar tudo que ele tem de graça, né? E eu acho que isso devia frustrar um pouco, né? Como que se lidava com isso? É bastante frustrante. A gente montava um curso, então eu mudou a minha atuação lá no Sebrae em alguns momentos. Quando muda a diretoria, tem toda uma mudança de estratégia, né? Sim. Inicialmente eu fazia consultoria, então sentava, ficava fazendo consultoria realmente de 1 hora. Sim. Consultoria de marketing, ajudando as pessoas a venderem mais e tal. A pessoa marca, muitas pessoas não vão. E aí eu comecei a mudar, eu fazia uma consultoria coletiva, então eu criei um método para fazer o primeiro atendimento, passar a lição de casa para todo mundo, que é o básico ali, inicial de um planejamento. Sim. A pessoa aplica e depois voltava para a gente conseguir dar continuidade, porque tinha hora que o nosso tempo estava escasso, 1 hora de duração. E metade das pessoas aparecem, né? Nossa. Porque talvez é porque é gratuito, a pessoa acaba achando que não é tão bom. E quando você enfim. faz o convite, tinha tanta gente, falei, se essa pessoa tivesse, né, já teria valido a pena, né? Valeria a pena com Sim. certeza. E então a gente mudou a estratégia em alguns momentos. Agora, nos últimos 4 anos, o meu trabalho era gerar ações no município de Atibaia e de Bragança. Então, eu até falava isso, se eu conseguisse ajuda para divulgar, que foi quando eu busquei ajuda a gente tem contato, sempre teve contatos muito próximos com as prefeituras, né? Se a Sim. prefeitura divulga e eu consigo encher a turma, sobra tempo para eu fazer 2 ações ao invés de fazer uma, porque a gente ia de porta em porta, batendo nas empresas. Sim. Até eu tinha agência, tive um site de compras coletivas na época do Groupon também, cresceu bastante. Peixe urbano. Peixe urbano. E quando eu entrei no Sebrae, teve uma vez que eu estava visitando as empresas e entregando panfleto e apresentando o Sebrae, uma pessoa falou assim, nossa, você está panfletando aqui na rua? Eu falei, que agora eu trabalho no Sebrae. Você não era empresária? Tipo, era empresária e agora está panfletando na rua? Porque eu precisava contar para as pessoas. Eu era, assim, eu sou, né? Tão apaixonada por aquilo que você quer compartilhar com todo mundo. Gente, é muito bom, vale a pena, pode mudar a sua vida. Então, Sim. a gente fazia, era... Nossa, me fugiu o nome. Era Sebrae Visita, chamava. Que legal. A gente batia de porta em porta, ia empresa em empresa, falava, você conhece o Sebrae? Conheço, já fiz curso. E aí via às vezes que a pessoa, porque chegava de crachá, a pessoa... A gente nunca tinha levado aquele curso ali, eu falava, a pessoa tinha medo, ela achava que a gente ia fiscalizar, às vezes mentia pra gente ir embora, assim, Sim. porque muita gente associa a fiscalização, eles falam, quando você for embora, vai vir um fiscal da prefeitura, a gente fala, não, a gente não é o nosso objetivo, Sim. nosso objetivo é te orientar como você conseguir desenvolver um melhor trabalho, mas isso acontecia muito. Contando só mais um caso, na época da pandemia, tinha um programa que era Empreenda Rápido, o nome. Iniciou com uma linha de crédito juros zero. Então, a pessoa tinha que participar de toda uma ação. Eu fazia um trabalho de inteligência emocional. Trabalhei muito com mulheres, vítimas de violência, vários grupos. Então, a gente fazia um trabalho para dar um empoderamento para essa mulher conseguir sair dessa situação. Depois, ela tinha um curso técnico, que o Sebrae comprava o curso do Senai ou do Senac. Então, um curso que ela pudesse empreender rápido. Confeitaria, panificação, pizza, lanche, costura. Era um curso para ela ter uma profissão. Depois ela tinha uma aula de finanças e uma aula de marketing. E o dinheiro, tanto homens quanto mulheres. É que eu acabei atendendo o grupo, eu era gestora do Sebrae Delas, que é o programa de empreendedorismo feminino. E aí no sistema ele era travado, você colocava lá o número de pessoas. Se a pessoa faltou naquele dia, não podia substituir. Depois mudou, mas inicialmente era assim. Eu não conseguia saber que a pessoa faltou hoje e colocar outra amanhã. Tinha uma fila de espera enorme. Isso me doía muito. Tinha aquela fila de espera e eu falava de uma por uma. Falava, olha, vai começar amanhã, tá tudo certo? Você vem mesmo? Se você não vier, eu preciso saber hoje, porque tem um monte de gente na fila de espera querendo também e tal. Não, eu vou.
Aí tinha 15 pessoas, apareciam 6. E eu lembro uma vez que eu tive até um mal-estar A com uma terapia pessoa. ajuda isso, para você não agredir ninguém. Ajuda! E aí, uma moça, ela falou, eu quero entrar. Eu falei, olha, desculpa, não pode. Não, por favor, eu tô vendo que só tem 6 pessoas na sala e cabe muito mais. Eu falei, olha, não pode, porque tinham regras. Se Assim, acontecesse algum acidente ali naquela cozinha, todo mundo que estava lá tinha um seguro de vida, a sim. pessoa vai estar lá, ela falou, não preciso receber certificado, eu não quero estar na lista. Eu falava, desculpa, não é o que eu quero. Eu gostaria de poder te colocar na sala para ter um aluno a mais, mas eu não posso. Então a gente fazia todo um trabalho de divulgar, explicar o que é o Sebrae, organizar o evento, que a gente precisa buscar um espaço. O escritório aqui da região é de Guarulhos, né? Sim. Guarulhos atende Perdões, Piracaia, Nazaré, Joanópolis, Mariporã, Atibaia. São 9 cidades. Então, precisava buscar um parceiro com lugar. A gente comprava todos os itens do curso, não tinha investimento nenhum. E a sua pessoa De só mão beijada. precisava ir. E não ia às vezes. Nossa, realmente. Eu queria voltar aqui só para cumprimentar o pessoal que está assistindo, tá? Então, gente, obrigado. O Tula, que eu já mencionei aqui. Marli Almeida, que também está acompanhando a gente, tá? Então, continue mandando mensagem, tá? Façam perguntas, porque a gente vai sortear depois a caneca do Empreendedor do Interior, o novo modelo, com o caderninho da Filtratemp, tá? E uma coisa bem interessante, né, dando um salto agora depois do Sebrae, né, tem algumas coisas que a gente vai voltar, claro, aqui ainda, mas você também chegou a ser secretária adjunta do Desenvolvimento Econômico de Atibaia e foi lá que eu conheci, nem lembrava que tinha te conhecido lá, né? E eu imagino que tenha várias ações que você tenha feito, mas uma delas a que eu conheci, eu gostaria que você citasse um pouco, que é a segunda Expo Industrial e de Serviços de Atibaia, né? Como foi esse evento? Como foi para você organizar? Porque você já tinha experiência em eventos, né? E um evento nessa proporção, um evento gratuito, né? Eu achei muito, muito legal, né? Fiquei realmente encantado e eu queria que você contasse um pouquinho de como foi, né? Que bacana, foi maravilhoso. A Secretaria de Desenvolvimento organizou a primeira, que era só indústria. Foi em Sim. novembro de 2023. E rapidamente fizeram outra que aconteceu em junho de 2024. Então, eu recebi o convite para assumir esse cargo depois que eu tinha saído do Sebrae. E foi um período curto, mas foi muito maravilhoso. O Aníbal, que é o secretário, me deu bastante... Eu conheci também, cara, sensacional. Sensacional, assim, né? Me deu bastante oportunidade de desenvolver um trabalho junto com toda a equipe. O André Lesbão, que é o diretor de Indústria e Comércio. O Valdemar, que é o diretor de Inovação. E a Michele, na época, Emprego e Renda. Nós organizamos em conjunto, então, com o secretário, a segunda Expo, não só da indústria, mas do serviço também, como você colocou. Foi por isso que eu pude participar, né? Porque a empresa de Atibaia, né? E era um prestador de serviço, né? Registro de marca, né? A ideia na primeira Expo, que eu participei como Sebrae ainda, era mostrar o que a Atibaia produz, apresentar para a Atibaia o que a Atibaia produz. Muitas empresas acharam que não ia funcionar, não ia virar, e foi um sucesso. Então vieram com muito mais força para a segunda. Nós conseguimos patrocínio para uns balcõezinhos assim de papelão, ali com o logo da empresa, que a gente poderia... Cada um levou seu logo, né? Mas que a gente pudesse se apresentar, e organizamos então diversas ações, rodada de negócios, para que gerasse negócio entre as empresas, porque é muito comum isso. A gente organiza um evento e percebe que tem uma empresa comprando de São Paulo algum item que a outra de Atibaia produz. Talvez não é mais barato, mas com frete e tudo mais fica o mesmo preço, mais barato, com assistência melhor. Sim. Então, a ideia é gerar negócios realmente. Nós trouxemos o Desenvolve São Paulo para falar sobre linhas de crédito, BNDES, teve rodada de crédito também, em parceria com o Sebrae. Muito legal. Tem Investe SP, estava lá também. Investe SP, exatamente, para falar sobre exportação, importação. No primeiro tiveram algumas palestras, no segundo a gente optou por não fazer palestra para ter mais diálogo, mais encontro. E depois teve até a empregabilidade, exatamente, também, né? Teve a feira da empregabilidade, então as grandes empresas, todas as empresas foram convidadas, mas as grandes estavam lá buscando mais de 300 funcionários de vagas abertas que tinham. Né? As escolas foram para conhecer, então os alunos que
vão entrar aí, são os futuros funcionários, né? Logo Sim. vão entrar para o mercado de trabalho. Foram lá, teve teste vocacional, então foi uma feira realmente muito grandiosa. Tiveram mais de 6.000 pessoas participando. Caramba. Sim. As carretas do Senai, né? Isso. Nossa, isso foi muito legal. Tinha empilhadeira, simulador de empilhadeira. Exatamente, para a pessoa de caminhão. conhecer, né? Porque o Senai Sim. tem esses cursos para formar profissional da área da indústria. O SEST Senat estava lá também, com um simulador de bitrem. Eu dirigi, capotei ele no túnel. Eu dirigi, a Karine dirigiu também, que trabalha você comigo. conseguiu chegar? Consegui. Não, Não, eu consegui. E começou a chover. Tava com medo de passar no pedágio. Né? Muito Nossa, foi legal. incrível, né? Então a ideia é que a gente tenha o que eu fiz lá atrás na faculdade, trabalhar em diversas áreas para saber o que eu gostava. Então o jovem podia ali conhecer um pouco de tudo, arrumar emprego. Atibaia e as cidades todas da região têm crescido bastante nessa Sim. área. E foi um evento assim que foi muito elogiado pela organização. Sim. A gente tentou, foi bastante dedicação e sempre buscando o baixo custo ali no evento. Não, eu achei fantástico, Fernanda, porque assim é muito caro participar de eventos, né? Como por exemplo a Expo Empreendedor, que é um evento que aconteceu no Center Norte, e vários outros que seriam interessantes, né? A Feira do Empreendedor é muito acessível, é muito mais fácil de você participar e gigantesca, né, do Sebrae. Mas aquela local eu achei muito interessante porque facilita o pequeno, né? Quem estava lá, que nem você colocou um totem, levou uma cadeira de plástico, levou um banner. Eu achei muito legal o quanto que eles foram criativos, né? Tinha do lado do meu totem ali, tinha uma escola de confeitaria, uma escola e aí eles fizeram um monte de coisa, fizeram degustação. Aula de brigadeiro, né? Exatamente, brigadeiro de paçoca, Uhum. fizeram, e o problema foi a gente ficava sentindo o cheiro ali. O dia inteiro, O dia inteiro. E morrendo de fome, né? Mas eu achei muito legal. E você citou a síndrome do impostor, na época nem tinha estreado o podcast ainda, né? E a gente estava querendo começar a criar conteúdo, né? Começar a promover, né, o podcast. E na época eu falei assim, ó, será que o prefeito fala comigo, né? Daí eu fiquei pensando, será que o prefeito fala? Daí ele teve a abertura do evento e eu fiquei na dúvida se o prefeito falaria comigo. Eu tava só com aquele microfone pequenininho, né? Daí eu falei, Letícia, que trabalhava comigo na época, faz o seguinte, coloca pra gravar e eu vou chegar nele, né? Se ninguém me barrar, eu vou chegar até ele. Eu falei, tá bom. Daí ele desceu do palco da inauguração. E aí cheguei direto nele, né? Na hora que eu cheguei direto nele, inclusive assessores dele chegou e tentou barrar a Letícia, né? Falou, ó, quem ele é, de onde que ele é, do jeito que ele se aproximou, né? E falei com o prefeito, que era o Emil Ono, cheguei pro prefeito e falei, prefeito, eu posso falar com você um pouquinho? A gente está desenvolvendo um trabalho para o pequeno empreendedor aqui na cidade, uma empresa de registro de marca. Ele falou, não, vamos gravar sim. Só que antes ele falou assim, só que não grava ainda, né? Ele falou, você trabalha com registro de marca? Daí ele começou a falar, lá no Imperial tem uma padaria do Galdino, que ele não tem a marca registrada até hoje. Começou a conversar comigo. E os assessores dele morrendo de raiva, porque o cara nem falou comigo, passou direto. E conversei com ele, foi muito solícito. Depois eu fui conversar com o Aníbal, que era o secretário de Desenvolvimento Econômico. Conversei com o Renato, da Associação Comercial. E todo mundo, só, sabe, são pessoas que precisavam de você ter esse primeiro passo e chegar até ele, né? Se fosse um assessor, alguma coisa, falando, não, ele tá com a agenda corrida, não vai falar com ele, e ponto. Seria uma coisa, mas você tentou, né? E foi tentar conseguir. E eu fiquei pensando, eu não sou a vanguarda, eu não sou SBT para o prefeito falar comigo, mesmo assim. Ele falou. Falou, né? E a gente aprendeu no curso que fizemos juntos, né, sobre comportamento, o comportamento que diferencia o empresário de sucesso dos demais, certo? A gente precisa, então, ter comportamentos e atitudes, que foi o que você teve. Por que a gente tem tanto medo? Vai ouvir não. Né? Eu até postei ontem no meu Instagram que você viu? Sim. Um Reels mostrando lá 93% das pessoas era um alvo, né? Um arco e flecha, 93% das pessoas não tentam. 6%, 93%, 6% tentam uma única vez e 1% tenta até conseguir. Sim.
E é isso, a gente precisa só tentar. E aí, quando eu tento, não ser aquela pessoa totalmente engessada, que faz parte do planejamento também, Sim. ser totalmente engessado, que eu não melhoro, não mudo. Então, de repente, se você não tivesse conseguido, você ia falar, na próxima vez eu vou tentar de uma outra forma, vou chegar com uma outra abordagem. Sim. Não é? E você vai experimentando e tentando até você conseguir. Parabéns, que não Exatamente. deixou os medos lá, as inseguranças te barrarem, né? Exatamente, E né? deu certo. Deu Falou certo. com todo Eu falei mundo. com eles, conversei. Inclusive, também descobri que o presidente da associação comercial era o Renato, que eu já tinha contato com ele antes, né? Conheci você também lá, né? Por um amigo em comum, que era o Fábio, né? E depois vim encontrar você no Empretec, né? Sim. Você vê como as oportunidades. Na rodada de negócio, conheci a Viviane Damasceno, que é uma empresária de Atibaia, que ela estava na rodada de negócio, trouxe ela aqui para o programa. Foi ela que a gente contribuiu com Mulher Empreende de Bragança Paulista e que vai ajudar a gente a trazer um evento para cá. Que legal. Então você vê uma coisa que sucesso. desencadeia a outra, né? E às vezes eu falei, até falei lá para Mariane, que estava com a gente né, no evento dessa semana. E falei para ela, às vezes eu tenho uma preguiça de sair de casa. Eu falei assim, nossa, vou sair daqui à noite, vou até Atibaia para fazer isso. E toda vez que eu chego lá, eu falo, nossa, valeu a pena. Que bom. Né? Toda vez que você sai, aqui mesmo fazendo um trabalho na Rádio Pingo, teve vezes que eu não pude ir, que o Claudinho, que o Diego foi, ou o Claudinho foi, e depois que você vai lá, você conhece tanta gente, conversa com tanta gente, desenvolve tantos contatos, Sim. que vale a pena. Mas tem que sair de casa. Tem que sair de casa e que o outro lado, eu sempre tive esse compromisso e essa preocupação Sim. também. A gente vai organizar um evento, fazer uma palestra, eu penso, às vezes, tem gente que não tem nem a condução, né? Tem gente que tem esse nível de dificuldade, vai pegar um ônibus e é caro, tem que valer a pena aquela passagem do ônibus. Sim. Então, quem está organizando um evento tem esse compromisso de ser algo realmente que vale a pena, que tem alguma entrega, porque o nosso tempo é muito precioso, né? Pra gente não falar, nossa, vim aqui em vão que não me trouxe, não me agregou em nada. Exatamente, né? E só avançando aqui, eu sei que a gente tem muita coisa para falar, então vamos ser um pouco mais. Eu, né? Que você é um pouco mais objetivo. Você não, você tem que falar do seu jeito mesmo. Mas uma coisa que muito legal, um projeto muito legal que você participou, que é o Quais de Mim Você Procura, né? E eu queria que você falasse, explicasse um pouquinho, porque eu não conhecia esse projeto, né? Depois que eu conheci você, que eu faço a lição de casa, né? Eu vou pesquisar. E, se eu não me engano, é a maior coletânea sobre empreendedorismo feminino, né, do mundo, né? Isso. E eu até não lembro agora, tem mais de 15 volumes, né? Sim. E você participou da 15ª edição, né? E, inclusive, algo que você, inclusive, já deu a dica aqui no livro Mulheres de Fé, né? Exatamente. Queria que você falasse um pouquinho do projeto e explicasse qual foi a sua participação como coautora. Legal. A Kátia Teixeira é a idealizadora desse projeto. Sim. Ela é uma mentora, ela é a mentora das mentoras, uma mulher maravilhosa, ela é minha mentora. Eu tenho algumas mentoras, que eu estudo bastante, que eu já falei, né? Ela é a minha mentora. E ela criou, então, esse projeto, Quais de Mim Você Procura, que é uma coletânea. O objetivo dela era dar voz para as mulheres se apresentarem. Então, cada edição tem um tema específico. Sim. Então, tem mulheres do marketing digital, mulheres do direito, e as mulheres vão e compartilham suas histórias de empreendedorismo para inspirar outras mulheres. A Kátia, ela trabalha fortemente em apoio a mulheres vítimas de violência. Sim. Então, essa é a bandeira principal dela. Ela tem muitos prêmios. A verba do livro é revertida, então, para apoiar. Existem casas onde a mulher que ela está ameaçada, correndo risco, né, de perder a vida, ela vai para essa casa-abrigo, que é uma casa que é totalmente secreta. Existem várias cidades, mas ninguém pode saber. A mulher fica lá até ela conseguir apoio da família. Então, se ela está correndo risco, ela e a família, os filhos, no caso, né, de perder a vida pelo marido, enfim. Ela fica lá, abrigada, até poder ir para a casa da mãe, ou até conseguir se estruturar, arrumar um emprego, poder pagar pela sua própria casa. É um amparo, realmente. Isso. Então, esse é o projeto da Kátia. Caramba, que E legal. é um projeto fantástico mesmo. E, então, eu fui convidada para fazer essa parte. Eu conto sobre um momento da minha vida lá, de quando a Isabela era bem pequena, que
que eu descobri que eu estava grávida, e a dificuldade financeira que eu passei, que foi algo muito forte na minha vida. Sim. E eu fiz um juramento, então, naquele momento, que eu não precisaria, né, contar com a pensão dela, e que eu seria protagonista da minha vida a partir disso, que eu comecei todo o meu esforço de estudar, de trabalhar. É a história que eu conto no livro, que um juramento pode mudar a nossa vida. Então, eu participei da coletânea e, aproveitando, falando do lançamento Claro, dela, fica à né? vontade. A minha filha, já adulta, né, estruturada, ela foi para a Irlanda fazer intercâmbio, e ela queria desenvolver o inglês, queria trabalhar e tudo mais. A Irlanda é um país que hoje, eu estava lendo, tem 70 mil brasileiros lá. Caramba. Dublin é do tamanho de Atibaia, aliás, é 4 vezes menor que Atibaia, tem 850 mil pessoas, se eu não me engano, 4 Nossa. vezes menor em área. Então, é uma cidade muito grande, mas lá eles podem trabalhar e estudar. A Isabela foi, assim, eu nunca mandei dinheiro para ela, ela sempre foi totalmente independente. E quando ela estava lá, ela falou: mãe, eu queria que você viesse aqui, isso foi ano passado, né? Comemorar meu aniversário de 24 anos comigo. Eu quero passar meu aniversário em Paris. E eu falei: uau, né? Ela podia passar com os amigos, podia passar com tanta gente, escolheu passar o aniversário com a mãe, né? Sim. E falei: vou me organizar e vou, estarei com você. Então, me organizei financeiramente, comprei a passagem. E aí, quando eu estava escrevendo já o meu capítulo do livro, e a Kátia falou: Fernanda, se você tiver oportunidade, a gente vai fazer o lançamento do livro lá no Louvre, em Paris. O lançamento Caramba, do livro que Mulheres legal. de Fé. E eu falei: quando que vai ser? Em outubro. Aniversário da minha filha é dia 27 de outubro. Eu falei: que dia de outubro? Dia 21. E eu estava com a minha passagem comprada. Eu falei: eu estarei lá, no Louvre, lançando o livro, então. E... Que feliz coincidência, gente, né? olha, parece que é ali do lado, né? Nossa. Eu vou estar lá, né? Sim. Nossa, mas primeira vez, né, que eu fui para Paris, uma coisa assim que não tem explicação, né? Para mim é realmente Ainda mais por dois motivos motivos importantíssimos, né? importantíssimos. Sim. Então, eu cheguei lá em Paris, minha filha super preocupada comigo. Não fala, porque eu sou bem comunicativa, assim, não Sim. fala com ninguém, não fala que você é brasileiro, que eles falam que é real, né? Sequestro de pessoas, brasileiro não tem cara de brasileiro, nós somos muito diferentes. Então, passaporte valiosíssimo. o passaporte mais valioso do mundo. Sim. Ela falou: você entra no táxi, muda, sai calada. E aí a gente se encontrou no hotel e super bonitinha. Ela ali parecia minha mãe, né? Me protegendo e tal. Depois ficamos juntas, fomos para Disney, lá de Paris. Que legal. Fomos no Louvre, lancei o livro e passamos o aniversário com ela. Depois eu fui para Dublin, para casa Nossa, dela. imagina a sensação de missão cumprida, né? Depois do fim dessa viagem, né? Não, foi incrível. Assim, eu chorei. Quando eu cheguei lá na Irlanda, eu chorei muito. Nossa, quando eu vi a Torre Eiffel de perto. Ela é gigantesca, eu não tinha ideia que era tão grande, né? Chorei muito também. Falei: nossa, passou um filme, realmente passou um filme na minha cabeça. E tá lá lançando esse livro, contando a minha história de superação, para poder inspirar outras mulheres também. Foi lindo. Que legal. E essa coletânea, ela tá indo, então... E você também foi lá onde sua filha vive, também foi: eu quero ver onde meu bebê tá morando aqui. Exatamente, fiz faxina na casa dela, com ela. Falei: vamos pra sua casa, então. Ela: ai, não tô conseguindo arrumei guarda-roupa com ela. Organizamos Não foi assim que a mamãe ensinou. Mas eu nunca fui muito boa dona de casa. Eu tenho uma boa justificativa para isso. Eu falo: gente, eu trabalhava muito, eu não tive tempo de aprender direito. Mas a gente tenta, né? Sim. E eu realmente, isso eu fiz faxina com ela lá, lavamos banheiro, limpamos o quarto, porque lá é uma cidade que chove muito, então é muito úmido. Sim. E precisa, com frequência, retocar a pintura, porque fica muita umidade. E foi maravilhoso. Voltando só a falar da coletânea. Sim. Ela registraram já no Guinness Book e tá para sair oficialmente como a maior coletânea do mundo pelo Guinness Book, porque Caramba, já acho que tem todos uns trâmites, né? Sim, tem uma burocracia de validação, né? Tá nessa validação. Que legal, muito legal, né? E agora a gente começa a focar um pouco mais aqui, né, nessa parte. Você teve principalmente uma experiência no Sebrae com empreendedorismo e principalmente com mulheres
no empreendedorismo, né? E você falou qual a principal dificuldade do empresário, do pequeno empreendedor, principalmente desses que chegam no Sebrae. Eu imagino que a questão das mulheres tem um mais agravantes, né? Porque só de ser mulher você já acabou de dar um exemplo da sua própria vida. Teve uma filha para criar, isso dependia muito de você. E a parte da casa atrapalha, atrapalha não, né? Mas a parte da casa Consome. é uma dificuldade maior dessas mulheres que são empreendedoras? Não, com certeza a mulher tem vários atributos e tem aquela coisa de que a mulher ela faz várias coisas ao mesmo tempo, a gente está tentando cortar isso, né? Sim, Não, a gente não precisa, a gente não é multitarefa, a gente é sobrecarregada sim. realmente, né? Então, tá tudo bem você não conseguir. Eu comecei a me Sim, perdoar, assim, eu não sim, lavei a louça tá lá, vai ficar lá até eu conseguir lavar, não vou lavar agora. Porque sim, tem mulher que não admite, ela acha que ela tem que ser, né, uma excelente dona de casa, uma excelente mãe. Então, é difícil a gente ser excelente em tudo ao mesmo tempo. Você buscar existe uma profissional, uma cobrança. cobrança, a mulher tem uma Sim, cobrança, a sociedade cobra, a criança está no chão fazendo pirraça, a mãe que não é boa. Então, sim, por isso que tem vários agravantes que tornam a mulher mais insegura, né? A questão da síndrome da impostora que a gente sim, estava falando. A pessoa a gente tem que separar e o que eu falei, né? Escolher qual guerra você vai enfrentar. Talvez uma faxina maior eu vou fazer no fim de semana, se eu estiver descansada, porque precisa ter ali uma organização mínima na casa. A gente sim, sabe o quanto que um quarto organizado faz a gente dormir melhor. sim, Ter na área da produtividade, a gente fala uma coisa, um lugar para cada coisa e cada coisa no seu lugar. Então, eu sim, acho que ter uma organização mínima, tirou um casaco, já põe no guarda-roupa, ou já põe para lavar se estiver sujo. Chegou em casa, a chave da casa ou a chave do carro já tem um lugarzinho para ficar. Essas coisas, se conseguir, sujou a louça, já lava, facilita a nossa vida. Mas quando a gente tem filhos e às vezes o marido, né, não assume a responsabilidade dele não, nos trabalhos da não, casa, não que faz, a não parte faz a parte dele, dele, né? que a gente não pode mais falar também Que que ajuda. ajuda, não ajuda, que, né, a gente tem que Não, dividir porque faz parte, responsabilidades. né? Sim. Então, né? Muito legal. E uma coisa dessa parte, né, que você viu nos últimos tempos, como você ficou 10 anos no Sebrae e tem esse período ainda da sua própria trajetória, né? Você acha que isso melhorou? A gente começa a entender quais eram aqueles pontos de problema, né? Você acabou de citar alguns que ficam muito latentes na minha cabeça, de achar que a mulher faz tudo, de achar que o homem ajuda, não é para ajudar, ele faz parte da casa, né? Então, não é. Minha mulher, eu digo, eu falando isso, minha mulher deve estar pulando alto, né? Ela fala assim, você está falando aí, muito bonitinho você falando, né? Na teoria, É, muito bonito você está falando. Ela deve estar pulando alto agora, né? Então. Depois você aumenta um pouquinho pra eu te ouvir, tá? Né? Aí. É. Então aí. Mas eu acho que uma coisa que eu gostaria de saber é se teve uma. Se você percebe uma evolução nesse período, né? Porque eu acho que muitas dessas coisas a gente. Principalmente as mulheres influentes no seu trabalho, como você é, acabam desmistificando isso, né? Eu acho que para a mulher é importante, mas eu acho que principalmente para o homem, né? Porque eu acho que ele precisa tirar esses dogmas, esses preconceitos, né, já estabelecidos, né? Você acha que teve essa evolução nesses últimos tempos? eu acredito que teve essa evolução, principalmente da mulher ver que está tudo bem, ela não conseguir fazer tudo na hora que a sociedade diz que tem que fazer, e os homens têm se conscientizado, a gente tem cada vez mais homens aí realmente parceiros da mulher, que contribui, que entende as dificuldades, apoiam e acolhem, não só cobram, mas a Sim, mulher ela precisa estar emocionalmente firme para poder se posicionar também, porque eu acho que a pessoa nos trata do jeito que a gente deixa ela nos tratar, né? sim. Lógico que não é para sair brigando com todo mundo, mas talvez se Se impor, posicionar, se se impor, impor um pouco mais, mostrar, olha, se você puder ir lavando louça enquanto eu cozinho, amanhã a sim. cozinha já vai estar arrumada. Se a gente puder dividir aqui algumas E é bom funções, para os dois, para os né? Os dois dois, para o aproveitam isso, casamento, a né? mulher vai estar muito mais apaixonada. A gente a gente fica, vou dizer, apaixonada, assim, por itens diferentes dos homens, né? Então, Sim, assim, o cara que ajuda em casa, que lava a louça, é, aquece o nosso coração, é bem gostoso, sim. né? É aquela parceria, né? Que Sim. fica muito mais evidente, né?
E agora eu queria uma coisa interessante, que como que você passou de empreendedora nesse momento a começar a ajudar os outros, né? Eu estou falando agora do seu período fora do Sebrae, né? Porque você tem uma bagagem muito grande nesse período e como você falou assim, agora eu tenho condições de contribuir ainda mais agora com mentoria, com palestras. Como foi essa virada de chave assim? Você falou, agora eu vou seguir com as minhas próprias pernas, né? Então, exatamente, foram 10 anos e 10 meses de Sebrae, né, até eu tomar essa decisão de sair em janeiro. Conversei com meu marido, meu atual marido, que é muito parceiro, inclusive ele que lava a louça lá em casa. É um Com cara certeza vai gente boa gostar. demais. Ó. Olha, Fernando, se você estiver acompanhando, nós queremos você aqui, viu, Fernando? Para contar suas histórias, que é um cara cheio de histórias, viu, Diego? Ele tem ótimas histórias, passou bastante dificuldade, assim, conseguiu superar cada uma delas também. Então, no Sebrae, eu fui criando alguns métodos, minha forma de ensinar os empreendedores. E a ideia de sair é para eu poder explicar da minha forma, para eu poder trilhar a minha carreira autônoma. Então, lógico que foi maravilhoso assim, a experiência que eu tive, eu aprendi muito, mudou a minha vida trabalhar no Sebrae. Possibilitou eu criar minha filha da melhor forma, em boas escolas. Então, foi um período maravilhoso. Só tenho gratidão, realmente. Mas achei que era hora de encerrar esse ciclo e buscar o meu próprio método, que eu acabei criando. Criei o método da Roda da Vida Empreendedora. Que legal, né? Que são 12 áreas que a empresa precisa desenvolver para ter um negócio de sucesso. E hoje, então, eu compartilho, ensino os empresários a terem a sua vida dos sonhos, porque a gente aprende, pela experiência que eu tive, que a gente quer mais resultado, a gente precisa trabalhar mais. Mas o que eu aprendi em todos esses anos e com empreendendo também, é que a gente precisa trabalhar melhor. Então, de forma mais organizada, mais planejada, porque não adianta você ser um excelente profissional, um excelente empresário, e dentro de casa não conseguir ter uma família feliz, não conseguir ter tempo de qualidade com os filhos. Então, a minha ideia do método é que a pessoa tenha mais lucro, mais tempo e mais vida. Sim, eu acho que acontece bastante, né, das pessoas saírem correndo, né, o tempo todo, sem organização, a pessoa está exausta, trabalha muito e aí você percebe que não trabalhou de forma inteligente, né, Exatamente. não trabalhou de forma organizada, então acabou não tendo o que seria efetivo, né. Exatamente. E aí eu achei muito legal essa... tem outras coisas que você acabou trabalhando, né? Você é colunista também do jornal Visão de Negócios, né? Inclusive, já temos aqui, pelo que eu contei aqui, já são mais um livro, né, que você ajudou, né, com seus artigos, né? Isso, o jornal Visão de Negócios, ele pegou os artigos mais vistos e montou um livro. Então, eles criaram um livro deles, mas eu sou coautora, digamos assim, porque tem um artigo meu lá que foi publicado no livro, né? Muito legal, né? E você estava falando aqui da Roda da Vida Empreendedora, né? E você ouviu o seu conteúdo numa entrevista e me deixou curioso também sobre o seu livro. Então, eu pretendo que a Roda da Vida Empreendedora se torne um livro, né? Sim. Quem sabe ano que vem eu lanço. Muito bem. Venho te contar. Volta aqui, né, Diego, para lançar o livro aqui, né? Explicar um pouquinho, né? E vou trazer um autografado aqui para você. Boa, né? boa. Agora tá gravado. Tá gravado. É um método que eu acredito bastante, assim, que a pessoa, colocando aquilo em prática, ela consegue ter uma vida plena, satisfatória, porque eu tenho uma opinião, assim... Eu nunca vou forçar você a ter um objetivo, porque tem um padrão hoje, né? Você tem que acordar 5 horas, você tem que fazer exercício, tem que correr, beber água, banho gelado, né? Então, existe todo um padrão. Mas o que eu entendo é assim, qual é o seu objetivo? Você sabe o que é o seu objetivo, porque você falou, tem alguém de 24 anos com carro importado e tem um chinês milionário, né? Sim. Não é? Sempre tem um chinês, um coreano lá, milionário com 8 anos. Um youtuber com 8 anos, milionário, né? Então...
Cada um sabe. Tem gente que não quer empreender e tá tudo bem. A pessoa quer ser funcionário e ela pode ser um intraempreendedor. Ser empreendedor é ter atitudes que te diferenciem dos demais. Então, ele pode ser essa pessoa dentro da empresa onde ele está, e é isso que eu quero, e tá tudo bem. Não é todo mundo que precisa empreender, nem todo mundo que precisa ser funcionário. Então, a gente buscar nosso objetivo. Então, o que eu quero, realmente, o que me faz feliz, o que me faz querer acordar todos os dias sorrindo, abrir a janela e falar: segunda-feira vai ser uma semana maravilhosa. Não é? Porque é a nossa vida. Sim. Enquanto a gente trabalha, a gente está vivendo. Nossa vida está passando. Exatamente. Então, a minha ideia é ajudar o empresário a identificar, ou o profissional a identificar qual o seu objetivo e criar um plano para atingir, dentro do objetivo que cada um tenha. Muito bem. Então, você já tem essa ideia do método, é que existem muitas burocracias também para o livro, né? Sim. Mas eu observei que você tem muito conteúdo de valor no seu próprio Instagram, né? Inclusive, Diego, depois você ajusta a câmera 3 para a gente poder mostrar aqui o Instagram dela e saber. Inclusive, o Almir aqui, ele que está acompanhando a gente, falou assim que fez perguntas sobre o planejamento e falou que ficou todo arrepiado com a sua história, né? E desejando parabéns e muito sucesso para você, né? Muito obrigada. Inclusive, para as pessoas que estão acompanhando, gente, falta mais 5 minutinhos para a gente encerrar o sorteio, tá? Então, faça sua pergunta, comente de onde você está falando para eu poder ler aqui e você participar desse sorteio, que é essa caneca do Empreendedor Interior, com a divulgação já do novo portal, que é o portal Conecta Nazaré, e um caderninho da Filtra Temp, tá? Vou aproveitar aqui, vou compartilhar o seu Instagram aqui com as pessoas para poder acompanhar o seu trabalho, né? Não sei se vai ficar nítido aqui pra gente, mas é Fernanda Bueno X, né? Isso. O X é do inox. Na verdade, não tinha Fernanda Bueno. Porque do Fernando também é assim, né? Tem o X também, não tem? Não, é Aluminox. Então, porque Caetano, é de inox, né? Sim. Mas o dele é Fernando Zulu Caetano, alguma coisa assim. Não tem, não é por isso. Não é por isso. A ideia é de multiplicar, a gente tem que multiplicar vezes multiplica, né? Porque eu lembrei do X aqui. Não. Né? O Ike trouxe isso, deu certo para ele por um tempo, depois não deu, né? Mas a ideia todas as empresas dele tinham X. Tinha X, né? Depois Batista. Veio um outro aqui, do Ike realmente. Depois veio o Elon Musk, né? E quis colocar o X, né? Mas aí vamos multiplicar. Perfeito. Então aqui é uma coisa muito interessante, né? Que além de você poder acompanhar onde você está, né? Você também dá várias dicas, né? Aqui, deixa eu só arrumar aqui meu mouse. Ele tá pra cá. Aí. Eu acabei não contando, lá em Paris, quando eu lancei o livro, eu me tornei embaixadora da Divine Academy, que é a Academia de Artes, Letras e Cultura de Paris. Então, eu recebi um título lá no dia anterior ao Louvre, que é esse primeiro vídeo aqui. Chegando no evento. Eu assisti esse vídeo. Na legenda também você fala do Divine Academy. Dessa academia. Muito legal. Então, pessoal, pode acompanhar aqui. É Fernanda Bueno X, tá? E acompanhe bastante o conteúdo que ela cria, que é de bastante valor, tá? Eu vou tirar daqui. Não fica muito nítido para quem acompanha na tela, mas Fernanda Bueno X é relativamente fácil de achá-la, né? Tá? Deixa eu tirar daqui. E também pode entrar em contato por aí para mentorias, né, consultorias, que você também tem o seu contato lá, né, que é fácil de te encontrar. Me chama lá no direct que eu converso pessoalmente. Muito bem. Não tenho toda essa estrutura, não tenho assessor, né? Estou ali no dia a dia conversando com todo mundo. E uma outra coisa que eu queria citar aqui para você é o seu podcast, né? A gente está falando aqui com uma companheira, né, que também tem um podcast dela, né? Que chama Vida Empreendedora, né? Isso, que tem a Roda da Vida Empreendedora e o podcast é a Vida Empreendedora, onde as pessoas compartilham histórias de sucesso, de superação, e eu espero você lá em breve. Muito bem. Não, mas aquele podcast está num nível muito maior, viu? Tá no nível, tá muito acima do meu nível. Não tá. Do impostor. O que foi a primeira coisa que eu falei quando eu cheguei aqui? Eu falei, nossa, olha o tamanho dessa sala, minha sala é muito apertada. Eu vou compartilhar aqui com o pessoal também, né?
Mas ele não tá com esse nome, tá com o nome da Fernanda Bueno, né? Isso, eu Tá. tenho, eu... Gente, eu não consegui assistir todos, tá? Mas vocês podem ver que eu estava assistindo, né? E, e é muito legal, né? Já tem outros episódios que são gravados, né? Eu Então, vou subir mais alguns. Tem um que é o Vitor Costa, ele está falando, além desses 3, ele está falando sobre o poder do nosso cérebro, força do pensamento, assim, bem legal também. minha esposa gosta muito disso, Ficou né? bem legal aquele Gosta. episódio. Eu vou soltar ele essa semana. Que a gente estava falando, né? Do poder de você mentalizar as coisas, Isso. ter aquele objetivo claro na sua mente, né? Exatamente. Então a gente acompanha, é um programa muito legal, ela tem uma estrutura bem bacana, não sei o que ela está falando também aqui, que é uma estrutura Não, é que a sala é bem muito legal. pequena, tá bem apertadinha. Mas acompanho também. Você pode procurar tanto o Fernanda Bueno ou o Fernanda Bueno Vida Empreendedora, né? Podcast Vida Empreendedora. Eu coloquei só Vida Podcast aqui, Fernanda Bueno apareceu. Apareceu, tá? legal. Então, que bom. Sigam a Fernanda Bueno também, tá? Então, antes da gente encerrar, eu queria compartilhar as pessoas, o nome a lista das pessoas que acompanharam aqui, tá? Pra gente poder sortear essa caneca. A Fernanda já tem a dela. Agora a gente vai sortear aqui para quem acompanhou. Exclusivo, hein? A primeira convidada que ganha essa caneca aí. Aqui o Diego pode focar aqui, Diego, por favor. Então vamos ver quem acompanhou aqui. Vamos ver se vai ter. Se vamos julgar, viu, Diego, pela marmelada. Falam que. Não, eu vou até tirar o nome da tia Marli daqui, viu? Ganhou várias vezes já, né? Não, o que acontece da tia Marli é que ela acompanha assiduamente o nosso programa, né? Então isso é bom, tá vendo? Porque isso faz com que ela consiga ganhou acho que 2 vezes, se eu não me engano. Sim. Inclusive Merecido. inclusive a gente sorteou aqui uma vez, acho que um par de ingressos foi para o Rocktoberfest, né? A gente ganhou um par de ingressos para sortear e ela sorteou também. E daí eu falei assim, mas eu não vou te entregar porque você tá em Guarulhos, você não vai vir aqui, né? Coitada, ela tá com a perna enfaixada, né? Porque ela sofreu um acidente. E daí eu falei, você não vai vir aqui pro Rocktoberfest, né, Diego? Então vou sortear para outra pessoa. E ela ficou brava, porque eu acho que ela queria vir sim, viu, Diego? Então vamos lá. Deixa eu só mudar aqui. Ela é sortuda, hein, sua tia? Sortuda. O mouse não tá me respondendo bem aqui, eu vou na mão. O nome do Diego também, tem que tirar daqui, ó. Porque aí sim, Diego, você conduzindo. Aí sim vou falar que é marmelada. Pelo menos você não estava conduzindo da outra vez, né? Então vamos lá. E minha mãe também, coitada, né, Diego? Sempre acompanha, nunca ganhou, né? Minha mãe também acompanha, nunca ganhou. Então vamos lá. Tá focado aí, Diego? Vou aumentar um pouco mais. E vamos lá. É uma Kelly. É uma Kelly, né? Boa. É minha tia que essa merece. Essa sempre acompanha o nosso trabalho aqui e ela nunca ganhou, né? Então ela muito bem. Fala para ela que tia Kelly, se estiver acompanhando, a gente vai te levar hoje, viu? Vai te levar hoje o seu kitzinho, tá? Então é isso. Eu queria que você tem o microfone aberto, se você quiser dar algum recado, tem alguma coisa que a gente não falou. Na verdade, tem várias que a gente não falou, porque tem muita coisa sobre você, sobre o seu trabalho, né? E a gente sempre deixa um pouquinho de quero mais para as pessoas irem nas suas redes sociais e voltar aqui também, né? Então, logo, logo a gente vai ter muitas novidades, principalmente em relação ao portal Conecta Nazaré, em relação aos eventos que a gente está conversando. Então, espero que você, em breve, novos contatos aqui na nossa cidade e em outros. Fique à vontade. Obrigada. Eu só queria dizer para os empresários que a gente precisa assumir a responsabilidade da nossa vida, da nossa empresa, que a gente possa definir, então, nossos objetivos e criar um plano passo a passo para conseguir atingir. O que eu quero? Aproveitar que a gente está no momento propício, virada de ano, momento de renovar a energia, renovar os sonhos.
Então, tira aquele projeto da gaveta, nunca é tarde, tá na hora certa, a hora é agora. E que vocês consigam realizar os seus sonhos, porque acho que é por isso que a gente está aqui no mundo, né, para aprender, para melhorar e contribuir. Eu gosto muito de uma frase que fala que a competição está lá embaixo, né? As pessoas aqui em cima, né, as pessoas que querem crescer, melhorar, elas estão se ajudando, se apoiando. Então, se puder também apoiar um empresário, de repente não consegue comprar o produto dele, mas vai lá, comenta, curte, indica para alguém. Essa é a forma que a gente pode se fortalecer, comprar produtos nacionais, comprar do empreendedor individual, do empreendedor local, e Exato, movimentar a local, economia, né? Movimentar a economia, acho que a gente tem um poder que a gente não imagina. Com certeza, né? Eu tenho uma pergunta aqui do Almir, né, para fechar aqui. Ele perguntou se você já trabalhou com agência de viagens e ele adoraria ter uma consulta com você, né? Então, entre em contato com a Fernanda, né? Pode entrar em Sim. contato com você, né, Fernanda? Eu já atendi segmentos diversos, atendi um pouco de tudo, fizemos grandes projetos com agência de viagem, então com certeza, se puder me Perfeito. chamar lá, mandar um oi lá no Instagram, amanhã eu já respondo e a gente agenda um bate-papo sem compromisso para eu ver se eu consigo contribuir de alguma forma. E a Fernanda veio agora à noite pro programa, mas com certeza se eu tivesse vindo de dia, dava para dar uma passadinha lá, porque fica aqui em cima, perto da prefeitura, certeza. né? Para conhecer o espaço dele, que é muito legal. Né? Só aproveitar aqui também, eu tenho uma visita ilustre aqui nos comentários, que é a Luciana, da Lu Crochê, que tem um episódio maravilhoso com a gente, viu? Podem acompanhar lá. Obrigado, Luciana, por estar assistindo a gente. E Lu, tem uma nova caneca para você, viu? Precisa atualizar sua caneca, porque ela recebeu a antiga, agora tem a nova caneca para você receber, viu, Lu? Então, obrigado por acompanhar nosso trabalho, né? E tem uma dor de cotovelo terrível aqui nos comentários, né, Diego? De quem ganhou a caneca. Então é isso aí, ó. Eu tô querendo sortear mais uma. Vou falar assim, ó. Inclusive, gente, deixa eu deixar claro aqui. Eu queria agradecer muito a Fernanda por ter vindo no programa. Esse é o último programa do ano, né? A gente vai fazer uma pausa agora. A gente conseguiu correr aqui, né, Diego, para poder mexer nessa estrutura, mas agora a gente precisa fazer um balanço, né, fazer algumas correções e se preparar para a nova temporada do ano que vem, né? Então, esse é o último episódio, a gente vai continuar colocando os cortes também do seu vídeo, né, do seu vídeo aqui da gente e os outros também, inclusive da Lu Crochê que está acompanhando a gente. Então, esse é o último programa e depois eu vou colocar outra caneca para sortear no Instagram, né? A gente vai criar uma publicação e vai sortear lá, tá? Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer. Pessoal de casa, amanhã o episódio vai estar disponível através do YouTube, através do Spotify, então você vai poder ver e ouvir a gente, tá? E siga nas redes sociais, Empreendedor NZP, no Facebook, no Instagram, no nosso site, né? Às vezes a gente esquece de falar do nosso site, mas o nosso site tem qual é o objetivo do programa, quais são os temas, como você faz para ser convidado, tem tudo isso no nosso site e também o TikTok para a gente colocar os cortes. Então, é isso. Muito obrigado, Fernanda, por você ter um tempinho para a gente conversar aqui. Espero fazer muitas parcerias, muitos projetos com você, porque você emana uma energia que contagia a gente, né? Foi um prazer ter feito curso com você e agradeço muito essa oportunidade da gente poder fazer alguma coisa juntos, se conectar e poder ajudar outras pessoas também, né, a passar por esse período que é tão difícil, que é tão solitário, né? Às vezes esse processo de empreendedorismo é muito solitário, né? Muito solitário. Por isso que a gente pode estar junto em grupos, eventos, encontros, né, com outras pessoas. E eu que agradeço a oportunidade de poder contribuir um pouquinho, porque eu acho que quando a gente está completo, a gente precisa transbordar isso, né? E eu tenho me sentido assim ultimamente, eu quero compartilhar, poder transbordar, e quem sabe uma frase apoia alguém e faz a pessoa querer ir mais longe. Exatamente, às vezes a pessoa só precisa daquele apoio, daquela frase que bate certo nela, né? Sim. Então é isso aí, agradeço, Diego, viu, pela condução dos trabalhos, né? E a gente encerra por aqui. Até mais, até o ano que vem com o Empreendedor do Interior.